Vamos começar aqui, então, o nosso bate-papo, colocando algumas das perguntas que já chegaram até nós via o nosso canal do Messenger, né? Vamos ver aqui. Blá, blá. Essa daqui, nossa, é quase um tratado. Álvaro Salvaia. Prezados, bom dia. Bom, essa parte vou pular. Pensando em inovação, como vocês entendem o uso de metodologias ágeis como o Design Thinking? Não sei se dá para traduzir em Libras o Design Thinking, mas pensando, usando o pensamento e desenhando a partir do pensamento algo parecido. Não sou o melhor tradutor. É mais ou menos isso, Álvaro? Não, né? É bem longe disso, né? Então tá. Bom, se vocês quiserem saber exatamente o que significa, depois vocês mandem uma mensagem para o Álvaro Gregório, que está ali, que é um expert no assunto. Ok. Quem perguntou deve saber o que se trata. Seriam encontrar soluções criativas, né, vamos dizer assim, simples, para problemas do dia a dia, principalmente. Né? Então, seria não ficar buscando tantas formas, tantos métodos, né? Agir com a intuição, com um pensamento espontâneo. Não, o que é o Design Thinking eu não sei traduzir, desculpa. Bom, vou voltar à pergunta aqui do nosso amigo. Pensando em inovação, como vocês entendem o uso de metodologias ágeis, como Design Thinking, na construção de trabalhos com essas pessoas? Quer dizer, se há uma inserção, uma interação do Design Thinking com esse... Posso falar esse universo? Por mim? Claro. Nossa, eu achei essa pergunta fantástica, porque o nosso workshop Empatia do Silêncio nasceu depois que eu fiz um curso de imersão em Design Thinking. Né? Então, a profissão de jornalista, de comunicador, né, o comunicólogo, o professor, enfim, são profissões de muita empatia e que são profissionais que estão sempre preocupados pensando no próximo. Né? No caso de nós, jornalistas, a gente pensa no público, o que o público quer saber, a gente pensa no que a pessoa que está com a informação pode nos oferecer, pode dar, a gente pensa na redação, como é que o chefe vai receber aquilo, se aquilo dá audiência, se não dá, se combina com o jornal e tudo. A gente está todo momento pensando no outro, né? E depois que eu fiz o curso de Design Thinking, e eu fiz para provocar mesmo, porque eu falei, duvido que exista uma profissão mais empática do que a de jornalista, com essa loucura que a gente vive, né? Aí surgiu a ideia de fazer algo prático para vivenciar, para proporcionar aos ouvintes vivenciar essa questão da surdez. Então, eu acredito que, quando você se permite, quando você se autoriza a solucionar seu próprio problema e pensar sobre ele de forma aberta, buscando as suas potencialidades, sabendo identificar com coragem as suas fragilidades, olhando ao seu redor, quem pode estar junto nessa situação, quem deve ser evitado, orientado e tudo mais, as coisas fluem e as soluções aparecem. E assim que nasceu o nosso workshop, a partir do Design Thinking. Foi uma parceria entre o Braulio Araújo, um amigo nosso, da minha turma de Design Thinking, o Alexandre Okawa, o Daniel Domingues, que também era da minha turma de Design Thinking, e eu. Depois, Daniel faleceu, né? O Daniel não viu acontecer, infelizmente. Bacana. Alguém mais quer acrescentar? Aline. O que eu acho que é importante, né, até existem diferentes metodologias, né, que podem colaborar com isso. O que é interessante do Design Thinking, relacionado à questão de inclusão de pessoas com deficiência, é que, quando a gente olha para o significado da deficiência, a deficiência não está no indivíduo, a deficiência está nas barreiras para que ele exerça sua vida em sociedade, com autonomia e participando dessa vida em sociedade. Então, quando a gente olha metodologias como essa, que tem o propósito de resolver problemas, a gente está falando desse mapeamento de barreiras e de que forma esses indivíduos, esses espaços, esses serviços, essas plataformas e etc., podem contemplar um maior número de pessoas. Quando a gente traz o conceito do desenho universal, que é de que forma os espaços, os serviços,
objetos, etc., podem ser usados por maior número de pessoas. Metodologias como essa, assim como tantas outras, ajudam na identificação das barreiras, e é importante que na solução, em encontrar essas soluções, a gente diversifique o maior número de pessoas possível, considerando diferentes características, mesmo dentro do mesmo espectro da deficiência, e até outras pessoas. Por quê? Esse exercício é importante para a gente aprender com essas barreiras que são específicas e relacionadas às pessoas com deficiência, para que elas também ajudem as pessoas sem deficiência. Então, a gente consegue avançar na criação de serviços, plataformas, objetos que efetivamente atendam essa diversidade humana. Ok. Bom, vou fazer uma pergunta para o Marcelo aqui, que veio do Luiz Alexandre Ventura. Como eu disse, ele se antecipou e mandou algumas perguntas, que é a seguinte: o sucesso na inclusão de pessoas com deficiência no trabalho tem base no apoio oferecido a essas pessoas, a esses trabalhadores. Essa dinâmica costuma ter barreiras por parte dos empregadores. Algumas das barreiras até foram citadas aqui como exemplo, quando se trata de deficiências principalmente intelectuais, certo? O que você sugere para que esse processo possa avançar positivamente no futuro, já que a meta é empregar 1 milhão de pessoas? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Para viabilizar uma inclusão de qualidade, a gente precisa tratar essa inclusão de forma muito individualizada. Então, cada pessoa é única, independente se ela tem uma deficiência física, auditiva, ou se ele tem autismo, ou se é neurodiverso. E cada pessoa vai necessitar de um apoio muito específico. Então, a nossa sugestão, e o que nós trabalhamos muito na Specialister, é que cada apoio é de acordo com a necessidade de cada pessoa. E isso faz toda a diferença. Com relação às barreiras, a gente tem... As principais barreiras não estão nas pessoas, elas são as barreiras atitudinais, né? Então, como eu posso ter um surdo na minha equipe? Escute, eu tenho muito problema para resolver, eu vou ter mais uma pessoa que tem dificuldades de comunicação. Como eu vou ter uma pessoa com autismo dentro da minha equipe, que tem dificuldades importantes de comunicação, vai ter dificuldades para trabalhar com o time todo? Na medida que a gente define o apoio necessário, a periodicidade desse apoio, a intensidade desse apoio, você passa a quase eliminar essas barreiras. Existe uma tendência muito forte a isso. Então, aquele colaborador que está trabalhando no meu time, ele deixa de ser o rapaz com autismo, ou a garota com autismo, ou o rapaz que é surdo, ele passa a ser o Marcelo, a Milena, a Aline, enfim, que tem algumas... Ganha uma identidade. Ganha uma identidade e com as necessidades que ele possa ter, atendidas pelo suporte necessário, né? Então, a gente vê dessa forma, um suporte muito individualizado, que elimine barreiras atitudinais ou tecnológicas, enfim. Então, pela nossa experiência, isso tem dado muito certo, e as pessoas têm trabalhado, têm se integrado aos grupos incluídos, e a gente tem muito feedback de gestores de projetos que têm pessoas hoje trabalhando, que passam falando assim: nossa, eu esqueço que o Iago hoje tem autismo, né? É isso mesmo, a gente tem que lembrar que o Iago é Iago, né? Então, o apoio e o suporte é essencial para o sucesso desse projeto. Ok, obrigado, Marcelo. Bom, vamos aí, uma pergunta do Francisco Felinto Júnior. A Aline ia complementar. Desculpa, Aline. Você quer complementar, Aline? Eu só queria fazer só um comentário ainda relacionado ao mundo do trabalho, que é em relação à questão da representação e representatividade desses grupos. A gente tem falado de inclusão de pessoas no mundo do trabalho, na educação e etc., mas a gente também tem que considerar, vou puxar a sardinha para o meu lado, da questão da comunicação, como essas empresas também dialogam com o público com deficiência, que também são consumidores, que também fazem parte desse país, dessa sociedade. É importante a gente refletir também como a gente representa esse grupo, sem cair nas armadilhas do assistencialismo. Então, é importante identificar apoios para que essas pessoas sejam protagonistas nesses espaços, mas também é importante de fazer ações junto com pessoas com deficiência, e não só para elas. Então, tem uma outra questão, que é um outro desafio do mundo do trabalho e dos negócios, que é como se comunica, como se relaciona com o público consumidor com deficiência. Bacana. Bom, acho que essa aqui você pode começar também, é do Francisco Felinto Júnior. Ele faz uma pergunta a todos, que como as instituições de ensino
você até abordou parte desse processo na sua apresentação, poderiam ou deveriam colaborar com essas questões que foram levantadas por vocês aqui nas apresentações? A gente sempre diz que educação, que é um direito básico, né? Toda pessoa tem direito de acesso à educação de qualidade, na escola comum, com seus apoios, e etc. E a gente sempre diz que a gente só avança na sociedade que a gente almeja a partir do investimento em educação. Por outro lado, a educação sozinha não é o suficiente, mas é importante, assim, porque a gente vai formando novas gerações que vão conviver com a diversidade, que é uma característica humana, com muito mais tranquilidade do que a minha, por exemplo, e as anteriores. E é um projeto de 2 ou 3 gerações, né? É um resultado que você vai enxergar lá na frente, né? Por outro lado, assim, a gente está falando do direito básico da educação. O que a gente ensina para essas gerações, e depois de acesso ao trabalho, e aí essas pessoas vão sair de casa, e aí tem a vida em comunidade, enfim. Então, do meu ponto de vista, né, a questão da educação ela é fundamental, mas sozinha ela também não se sustenta. Então, eu prefiro que os colegas digam em relação aos seus universos respectivos. Por falar nesse assunto de escola, assim, eu acho, no meu ponto de vista, na minha vivência profissional, na minha vivência na escola, hoje, eu com 38 anos, eu percebo que a importância da qualidade de intérpretes livres nas instituições, enquanto não tem as formações de professores surdos, hoje já temos professores com a formação de mestrado e doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade Federal Estadual de Pernambuco, São Paulo, na USP. Campinas está, assim, cheio de surtos profissionais de cada área. Tecnologia de informação, engenharia de telecomunicação, eletromecânica, elétrica, arquitetos, tem matemático, tem farmacêuticos, químicos, físicos. Gente, tem muitos surtos que querem ser professor das escolas e nas universidades. Só que as instituições, as escolas e faculdades não reconhecem. Eles acham que ainda eles são incapazes, porque eles não são incapazes. É uma outra visão. Eu acho que está na hora de começar, principalmente no Ministério da Educação, a abrir a mente, criar novos editais para concursos ou universidades particulares e públicas que permitam o ingresso desses novos professores. Isso é um novo desafio da sociedade. Eu estou falando a verdade na minha vivência. Enquanto não tem isso, então temos que qualificar todos os intérpretes livres e intérpretes na oralização para surdos não sinalizados. Por que isso? Porque não, eu quero deixar bem claro para todas as instituições colocar intérpretes livres. Eu não vou colocar intérpretes livres especializados em matemática para interpretar uma peça de teatro. Não, porque a estrutura linguística e a linguagem de interpretação é diferente. Quero que vocês saibam. Temos que qualificar isso. Por isso que seria muito mais fácil que tivesse o professor surdo e aí ter o intérprete para vocês ouvintes. Isso é muito importante. Eu quero que vocês abram a mente. É uma questão de empatia. Acho que está na hora de começar a trabalhar dentro de nós, dentro da nossa mente, jogar para fora. Tá bom? Muito obrigado. Essa questão até vem de encontro a uma colocação do Francisco Liberato, que é educador lá em Belo Horizonte, que ele enfim, argumenta que toda mudança de atitude somente é consistente na medida em que ela vem de dentro para fora do indivíduo. E ele faz a seguinte pergunta, né, que vai nesse mesmo contexto. Qual seria a melhor estratégia para que as pessoas mudem de atitude? Quer dizer, essa mudança de dentro para fora que ele fala e que vocês têm enfatizado que é importante, que é uma mudança individual, não é uma mudança que vai acontecer coletivamente. Qual é a receita para isso? Eu posso colocar uns exemplos aqui. A gente está com a Semana da Acessibilidade Surda em São Paulo. A gente criou uma série de ações para surdos e ouvintes se interagirem em conjunto, né? Então, a gente tem atendimentos acessíveis no comércio, com o intérprete de Libras, mas a gente também tem orientação para os ouvintes sobre como evitar a perda auditiva, ou como minimizar a perda auditiva, como se comunicar com as pessoas que já perderam a audição. A gente explica que a perda auditiva ela é irreversível, e por mais que você tente corrigir, é muito diferente de você corrigir a visão, por exemplo, colocando um óculos, né, porque realmente muda a sua recepção dos sons, né?
E o que a gente tem observado nas empresas, e aonde a gente vai, a gente batalha muito por isso, é o seguinte: se você realmente quer vivenciar a diversidade na sua empresa, no seu prédio, no seu clube, enfim, aonde quer que você vá, então você precisa mudar as peneiras, trocar os filtros, né? Grandes empresas querem vivenciar a diversidade, mas elas só aceitam pessoas com determinadas características, que se formaram em tais instituições de ensino, e aí a gente encontra aqui a constatação da Aline, como é difícil para a pessoa que é fisicamente diferente, ou se expressa de uma maneira diferente, a diferença dela está muito clara, né? Não está enrustida, como na maioria do caso das pessoas, como ela tem dificuldades para seguir adiante, ou pela acessibilidade física, de comunicação, enfim, ou então pela própria aceitação social. Então, dificilmente uma pessoa, o Alexandre, a gente pode dizer que essa é uma das poucas exceções, dificilmente uma pessoa que encontrou dificuldades durante a formação dela vai conseguir uma vaga numa importante instituição de ensino. Então, está errado procurar ali. Pode continuar procurando ali, né? Além das instituições de ensino que servem como peneira no processo seletivo do mercado de trabalho, as pessoas também procuram outras características complementares. Então, línguas fluente. Ele tem Libras fluente, é a segunda língua aqui no nosso Brasil, isso é oficial. Mas essa língua não serve, então as empresas querem o inglês fluente. Aí você pergunta... Então, se vocês querem inglês fluente, eu sou fluente em línguas sinais britânicos, será que isso não é o suficiente? Não é? Aí a gente pergunta, vai usar inglês assim todo dia? Né? Não, são só momentos. Essa pessoa é que vai se comunicar em outra língua? Não, na verdade é outra, mas a gente é uma régua que a gente passa. Depois querem que tenha vivência em outro país, né? As empresas colocam tantas condições para as pessoas entrarem no mercado de trabalho que fica difícil encontrar a diversidade aí, né? E se a gente fica pensando na diversidade como caixas, que é aquilo que eu falei para vocês, também vai ser difícil encontrar essa diversidade, porque dificilmente a gente cabe em uma só caixa, né? Então a Milena está em qual caixa? Está na caixa das mulheres? Tá. E qual outra caixa mais está? Caixa das mulheres que têm perda auditiva, por exemplo. Caixa das mulheres de baixa renda. Então, mulher com perda auditiva, baixa renda. Enfim, são tantas as caixas que a gente se encontra, e se a gente for realmente selecionar as pessoas para o mercado de trabalho pensando em caixas, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque ou uma pessoa vai servir para tudo e ela vai estar em todas essas caixas, ou então ela não, porque ela está em tudo, desculpa, não tem como colocar essa pessoa. E aí as empresas não encontram a diversidade, e aí isso não se revela no mercado de trabalho. Claro. Fone, aí, tem algumas questões aqui que eu queria aproveitar para aí você já... Tá legal. Uma delas é assim, como a escola, se vocês têm essa informação de base, vamos dizer assim, como a escola trata o autista, quer dizer, como preparar um professor, como eles preparam... Porque, na verdade, há uma certa... A gente viu alguns exemplos aqui, de uma certa genialidade, vamos dizer assim, embarcada no autismo. Então, muitas vezes, se você não tem instrumentação para isso emergir, né, você acaba não abrindo a possibilidade mínima dessa pessoa ganhar o seu espaço e um reconhecimento na sociedade, né? Eu acho que a Aline pode até responder melhor do que eu com relação às questões de educação. Mas é importante a gente lembrar que as pessoas com autismo, elas têm diferentes características. Necessariamente não são todas que são geniais, são Einsteins. A gente tem pessoas que não são geniais e trabalham muito bem, têm uma vida social bacana, enfim. Eu vou deixar a Aline responder essa questão da educação. Mas eu só queria retomar rapidamente o que a Milena falou com relação aos programas de diversidade. Hoje muito tem se falado, né? As grandes empresas têm colocado... hoje existem gestores específicos para as áreas de diversidade. Mas é muito importante a gente olhar como a gente está fazendo a atração das pessoas para dentro das empresas, né? Exatamente. Como eu coloco
mulheres nos meus processos seletivos, eu coloco mulheres negras nos meus processos seletivos. Por que eu escolhi determinada pessoa, sendo que eu tenho uma mulher negra que tem doutorado e com 2 línguas, enfim. Então, as empresas precisam criar mecanismos também para que os vieses inconscientes das pessoas, que podem atrapalhar essas escolhas e podem deixar de favorecer a diversidade, que elas também criem mecanismos para isso. É importante as empresas não usarem apenas as questões de diversidade como uma questão de marketing. Não é somente porque dá lucro, né? Isso pode ser uma consequência. Ou melhora a imagem institucional. E melhora a imagem institucional, exatamente. Eu faço uma mídia muito importante com relação a determinada ação de diversidade, porque eu também tenho questões para passar um paninho que não estão legais, né? Não, as empresas elas precisam fazer programas sérios, que tenham representatividade, né? Eu preciso ter todos os atores aí referente à diversidade, independente se a gente vai tratar como caixinha, né, Milena? Mas é importante a gente ter essa representatividade. E tem empresas fazendo projetos muito sérios, muito legais, melhor engajamento das pessoas, do time todo que vai trabalhar e que convive com a diversidade, né? Aí eu vou pedir um auxílio para a minha colega para falar da questão educacional. Acho que o primeiro mito que a gente precisa desconstruir em relação às pessoas com autismo e a das pessoas com deficiência em geral, elas não são heróis, elas não são coitadinhos, elas não são geniais e nem são limitadas. Elas são pessoas. Assim como tem pessoas com deficiência que também são geniais ou não, enfim. A segunda dela, o segundo mito que a gente precisa desconstruir é que pessoas com autismo obrigatoriamente têm deficiência intelectual. São coisas totalmente diferentes. Desfazendo esses mitos com ponto de partida, a gente já tira uma cortina imensa de coisas que nos impedem a pensar e olhar para aquele processo educacional de uma forma integral. Então, por exemplo, outro mito é relacionar a questão da agressividade à pessoa com autismo. Eu sei que não tem muito tempo para falar sobre isso, e é muito uma discussão longa. Opa! Mas acho que, para falar do processo educacional, de que forma, que possibilidades estão postas ali. A gente está falando ali que estratégias a gente vai colocar na mesa para ajudar aquele aluno com autismo a se relacionar com os outros. Nem toda pessoa se comunica pela oralidade, e aqui está o nosso colega para dizer sobre isso. E as pessoas com autismo têm algumas que não oralizam, a gente se comunica de outras formas. Que pistas nessa relação com esse estudante a gente pode tomar como ponto de partida para se relacionar com ele? Que outros elementos, que caminhos estão apresentados, que outras ferramentas eu posso usar para me relacionar com ele e que ele possa manifestar sua aprendizagem. Quando a gente fala dessa régua alta, que coloca uma galera de fora, a gente está colocando uma galera de verdade. Então, assim, pessoas negras, pessoas com deficiência, tem pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que combinam todas essas questões ou não. Então, de que forma que a gente pode deixar na régua alta, mas em relação a essa pessoa mesmo? Ela em relação a ela mesma, esperando que ela faça o melhor dentro daquilo que é posto, dentro do que ela é, do que ela pode ser, com os apoios oferecidos, e que jamais a deficiência o defina enquanto indivíduo. Ela seja uma característica. Porque é inadmissível que uma criança ou adolescente tenha o seu futuro comprometido por algo que deveria ser um detalhe, e não visto como aquilo que o define enquanto sujeito. Muito bom. E tem uma coisa que eu quero complementar, que o pessoal aqui comentaram, né? Porque fizeram uma pergunta, qual é a estratégia, né? Alexandre, a minha estratégia, como é que eu consigo enxergar melhor, né? Através da invisibilidade. Porque, há muito tempo atrás, eu tinha muitos preconceitos por falta de conhecimento, O que eu fiz? Chegou num ponto que eu falei assim, bom, se eu quero me evoluir como ser humano, espiritualmente falando, eu tenho que aceitar essa diferença, porque eu, Alexandre, sou diferente, eu sou surdo, eu já sofri discriminação, preconceito, eu sei o que é sentir isso na própria pele. Então, o que eu resolvi? Eu vou me abrir, eu vou aceitar todo mundo, toda a diferença, desde mais dificuldades que tem até hoje. Tem um momento que eu conheci o autista, e eu não sabia que o cara era autista. Aí eu estava conversando com ele normal, mas a forma que ele falava comigo era tão inteligente, mas tão inteligente, que eu não sabia que ele era autista. Aí eu ensinei Libras para ele, e ele aprendeu rapidinho. Eu falei, nossa, mas como você percebe rápido isso?
que a maioria dos ouvintes normais tem mais dificuldades, demora mais para perceber isso. Então, aí que eu percebi. Pessoal, eu acho que a melhor coisa é aceitar a diferença, seja na questão sexual, dos gêneros, dos transexuais, todos os tipos de deficiências. Enfim, a diferença é mais interessante, como ele mostrou na figura, os animais, elefante, girafa, cobra, gato, cachorro, hipopótamo, cada um com suas características, a mesma coisa da pessoa, né? Eu achei bárbaro essa apresentação. Eu acho que uma outra dica que eu queria deixar, principalmente para os educadores, quando a gente fala de desenho universal para aprendizagem, que é o conceito do desenho universal aplicado à aprendizagem, que ele diz o seguinte, e a neurociência explica, e o nosso colega aqui pode falar sobre isso muito melhor do que eu. Na medida em que a gente usa uma multiplicidade de linguagens e estímulos, isso aciona diferentes áreas do cérebro e, por isso potencializa o processo de aprendizagem dessas pessoas. Então, quando a gente usa, por exemplo, mecanismos visuais, recursos visuais, combinados com testes, com provas, eu ali testar como é que funciona aquele negócio, isso faz com que mais pessoas aprendam. E não são só as pessoas com deficiência. Isso faz com que todas elas aprendam. E aí, quando a gente olha para pessoas que têm barreiras específicas, como é o caso dos estudantes com deficiência, isso faz com que eles efetivamente tenham acesso ao conhecimento por diferentes portinhas no cérebro. E aí isso faz com que aquela mensagem seja melhor apreendida no cérebro. E aí tem uma outra questão que é bem interessante, que o nosso cérebro ele aprende à medida em que ele é desafiado. Então, se aquele aluno, se aquele estudante conseguiu fazer um ponto, qual que vai ser o próximo passo? Isso serve para qualquer ser humano. Então, quando eu falo de focar nas possibilidades, não é só pegar aquele ponto e ficar nele até o fim. Qual é o próximo degrau, e o próximo, e o próximo, e o próximo, que outros desafios eu vou colocar para aquela turma, para aquela escola, para aqueles educadores, para que eles possam efetivamente avançar. Muito legal. E essa experiência de convivência também melhora como ser humano aquelas pessoas que estão observando e que até então tinham um olhar um pouco, vamos dizer, excludente, né? E existe um mito que vai dizer que algum dia a gente vai estar preparado para lidar com a diversidade. É um mito. Não existe um curso no planeta que diga como a gente vai estar no ano que vem, que dirá com as crianças. Então, é o convívio, é o encontro com o outro que vai nos desafiar e vai nos dar essas pistas. Então, os cursos de formação, eles oferecem ferramentas, mas eles não dizem tudo sobre a diversidade dentro de cada tipo de deficiência. É bem importante a gente não cair nessas armadilhas também. Bacana. Bom, alguma pergunta da plateia? Uma pergunta ali, por favor, se identifique. E tem um microfone ali? Está chegando. Está chegando. Chegou. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu sou Graça Barcos, sou funcionária do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quero cumprimentar aos senhores aqui na nossa frente, que são pessoas que nos dão mais vontade de continuar pelos projetos que abraçaram. Eu participei de um trabalho agora em julho com a Agência de Cooperação Espanhola sobre a condição dos hotéis internacionais, inclusive a pedido da Associação Internacional de Hotelaria. Foi realizado nesse estudo um levantamento que 44% dos hotéis no mundo todo têm algum tipo de adaptação para receber pessoas com qualquer tipo de deficiência ou debilidade. Nesse nível, nós temos também dados marcando que 50 milhões de pessoas na Europa possuem algum tipo de deficiência. Nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. Esse valor, comparando com o PIB dessas regiões, traz um prejuízo muito grande para a hotelaria mundial. Eu gostaria de perguntar, principalmente à Aline, porque ela fez o relacionamento entre a posição de um deficiente e o fornecimento de algum tipo de serviço, pelo que eu entendi, e aos demais também, qual a posição e o conhecimento dos senhores na hotelaria brasileira? Muito obrigada e parabéns.
Eu não tenho conhecimento específico sobre hotelaria, mas em relação aos espaços de acessibilidade, isso já está posto, né, já é uma legislação que todos os estabelecimentos devem cumprir. Quando a gente olha em termos de investimento na área, que, na medida em que eu invisto nesses espaços arquitetônicos, mais pessoas frequentam aquele espaço, porque está tão habituado a ter quartos em que essas pessoas não conseguem ficar, não conseguem acessar, que quando um tem, isso vira uma grande corrente de pessoas procurando. Então, só que, se a gente considerar a legislação, a gente não está falando de adaptação, né? A gente está falando de que sejam espaços para todas as pessoas, né? Para todo mundo é muito mais fácil subir uma rampa do que uma escada. Isso quer dizer que a gente vai acabar com as escadas? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que, na medida em que a gente olha para aquele espaço, para que ele contemple o maior número de pessoas, melhor ele vai ser para outras pessoas. Então, no Brasil, existe a norma técnica, a NBR, acho que é 90-50, olha que homem ótimo com os números, que vai trazer uma série de diretrizes. Essa é uma legislação que é obrigatória desde 2002, não é isso? E, com a Lei Brasileira de Inclusão, ela reforça a questão da obrigatoriedade desses espaços serem acessíveis para as pessoas com deficiência. Então, a gente não está falando de um favor, a gente não está falando de uma vantagem competitiva, a gente está falando de direito de acesso aos espaços, quaisquer que sejam. Então, se eu pudesse dizer qual é a recomendação, façam rápido, façam logo, porque essas pessoas também são consumidoras. Eu ia complementar exatamente isso. Essas pessoas são consumidoras e elas precisam ter serviços de qualidade. E nós, enquanto sociedade, nós devemos cobrar, né, porque isso é direito, isso não é privilégio. Olha que legal, aquele hotel tem um espaço acessível. É como a Aline falou, é tão raro a gente ter que a gente acaba fazendo uma propaganda positiva. Mas nós, enquanto sociedade civil, a gente precisa também começar a escolher as empresas que nós vamos consumir, que produtos eu vou comprar. Eu só vou comprar produtos se a empresa, efetivamente, ela respeita direitos humanos, ela respeita a acessibilidade, ela proporciona apoios necessários para as pessoas que trabalham com ela. Enfim, eu acho que isso tem que começar a ser, na minha visão, um critério para a escolha de consumo. No meu ponto de vista, eu, Alexandre Surdo, como arquiteto, eu já fui a alguns hotéis aqui no Brasil e eu percebi que ainda tem muita falta de acessibilidade, principalmente para surdo. Vou te falar a minha experiência pessoal. Teve um dia que no hotel tocou um alarme, porque teve um problema, talvez, recente ou com uma irregularidade. E a minha porta estava trancada. E eu estava lá, descansando, tomando banho, não sei. Aí, de repente, eu abri a porta, todo mundo saindo correndo. O que estava acontecendo? Não escutei, porque não tinha uma iluminação sonora dentro do quarto e no banheiro. E tem uma outra coisa, quando eu vou pedir para alguém me acordar, aí eu tenho que ir na recepção e falar, eu vou deixar a porta perto do meu quarto para vocês me acordarem. Ou você passa uma chavinha. Só que eu fico com receio se pode entrar, assaltar, roubar com mais coisas. Está faltando o que eu preciso. Um despertador, relógio despertador que vibra para colocar debaixo do travesseiro, no colchão. São outros exemplos bem básicos. Então, bem agora que os surdos cegos estão saindo do armário agora, então agora tem que começar a adaptar espaço para surdo cego, principalmente textura das paredes, textura do chão, textura das cadeiras, para ele saber qual é o direcionamento na mão, porque surdo cego é diferente do cego que tem uma autodescrição. Então, tem todos esses fatores muito específicos. São essas especificidades que tem que fazer diferença. Por exemplo, para cegos, ele tem que ter uma cor no chão, ele tem que ter uma faixa, não é aquela faixa com... Isso. Piso tátil, não, aqueles piso tátil. Mas, por exemplo, tem o piso que tem as cores diferentes, para que ele tenha uma baixa visão, menos, para ele enxergar mais ou menos como é que está a rota de fuga, são as cores que predominam. E também tem algumas cores que tem que predominar das pessoas que têm problema com como é que chama? Daltonismo. Tem todas essas características muito específicas. A gente tem que valorizar isso também. É esse o meu ponto de vista.
Muito rapidamente, o que eu queria realmente complementar é que, quando a gente pensa em acessibilidade, a gente pensa no caminho, e então a gente logo se direciona para a questão da mobilidade, né? E a acessibilidade, ela é muito maior que isso, principalmente no caso dos surdos, tem a ver com a comunicação. Então, chegar e ter um atendente que compreenda como o outro escuta, e então que esteja disposto a articular bastante os lábios para proporcionar a leitura labial, isso já é uma ajuda para o surdo oralizado. Ou um intérprete que esteja lá e possa fazer libras quando ele chegar, isso é uma outra ajuda. Então, a gente precisa ampliar o pensamento quando falar sobre diversidade, ampliar mesmo, e se tiver que chamar esse grupo de pessoas de PCDs, pessoas com deficiência, que é uma coisa que a gente não gosta, não usa, mas que, então, que encare isso da maneira mais diversificada possível. Mas você disse que as pessoas geram prejuízo aos hotéis? Eu não entendi essa sua colocação, fiquei curiosa. Desculpe-me, talvez eu não me expliquei bem. Ah, não, então tudo bem. Os hotéis no mundo, eles têm 44% aproximadamente de hotéis adaptados para essas pessoas com deficiência. Me explico melhor. Na Europa, que é uma região com poder aquisitivo mais alto, eles detectaram uma média de 50 milhões de pessoas, possíveis compradores, possíveis consumidores, que não vão viajar porque não tem um hotel adaptado. E nos Estados Unidos, somente no país, nós temos 30 milhões de pessoas com poder aquisitivo mais alto, também nessa situação. Por que eles solicitaram aos pesquisadores da Agência de Cooperação Espanhola, Fundação CEDET, que eu participo, que fizesse um estudo a respeito? Eles gostariam de saber como eles conseguem trazer esse público para o campo da hotelaria mundial, não somente espanhola, porque eles estão interessados em elevar o PIB de cada país com a chegada de turistas com algum tipo de deficiência. Porque, na maioria das vezes, o hotel entende que deficiência somente se constrói uma rampa e se resolve a situação. E não é o caso. Tem diversos tipos. Eles explicaram o caso de uma pessoa que é anã, que ela não atinge a altura, às vezes até isso, nanismo. Da cama, ela claro. pode cair da cama. Então, então não tem a ver com prejuízo. O prejuízo para o potencial que esse mercado representa. Aqui no Brasil são 50 milhões de pessoas, declaradamente, 25% da população, mas estima-se que esse número seja muito maior. Então, me explico melhor, que eu também sou economista. Por que é o prejuízo para o PIB do país? Porque o Produto Interno Bruto do país, ele deixa de arrecadar com o dinheiro dessas pessoas que, desses países, têm um poder aquisitivo mais alto e poderia viajar. E eles ficam, como os senhores mesmos explicaram, dentro de suas casas. Claro, perfeitamente entendido. Prejuízo para os hotéis. Eu falei, mas como prejuízo para os hotéis? Para o PIB, com certeza. Que eles pediram, façam um estudo, nós queremos saber como nós vamos ter acesso a essas pessoas. Tem hotéis que possuem acesso a uma praia, mas eles não têm um modo de levar a pessoa até a praia, ou de mostrar a uma pessoa com deficiência visual como era a praia. E a pessoa não vai até utilizar os serviços daquele hotel. Conta conosco, então. Muito obrigada. Desculpa algum mal entendido. Só rapidamente, uma coisa interessante que eu percebi no avião, por exemplo. Eles limitam só um cadeirante para entrar no avião. Se tiver um grupo de 10 cadeirantes que viajam no mesmo avião, não pode. Só autores. Nossa, precisa dar uma reformulada, uma analisada nesses procedimentos. E tem uma outra coisa, que a gente estava viajando em grupo de amigos, 20 amigos surdos para viajar para a Argentina e tal, tudo mais. A gente ficou com receio, porque ele parece que ele tem uma norma, só pode entrar 2, 3 surdos dentro do avião, não pode ter mais do que isso. Então, a maioria não fala que é surdo, que é deficiente, para não ser barrado. Entendeu? Tem que reformular isso. Por que a gente pode viajar em grupo? E o grupo de idosos, o grupo de deficientes, pode viajar em grupo. E essas pessoas que estão na maca, que é deficiente, não consegue andar, uma mobilidade super reduzida, também quer conhecer o mundo. Eles não podem conhecer, eles só conhecem o mundo pela televisão, gente. Esse mundo inteiro tem que começar esse trabalho de empatia com a deficiência no mundo inteiro, começando dentro de nós.
Eu acho que, em relação às companhias aéreas, houve alguma modificação por causa das Paralimpíadas, porque tinham seleções inteiras que se deslocavam pelo país, então, e tinham companhias aéreas que estavam tentando se preparar, pensando na questão do o embarcar e o desembarcar, como que se faz isso, porque vem um carro específico, enfim, para tirar a cadeira, etc. Como que se faz isso com uma seleção de 10 atletas? E aí tem a barreira do idioma, né, como você fala em outro idioma, e tem mais essas outras coisas. Então, por isso que eu sempre digo que é com o convívio que a gente aprende. Não é? Assim, durante muitos anos, essas pessoas nunca frequentaram esses espaços, então a gente nunca pensou nisso. Então, é a partir da chegada deles, é a partir da saída da invisibilidade, que a gente fala, puxa, não é verdade? Não é que a sinalização também vai dizer, não é que, se eu pensar num site do hotel, tem que ser acessível, porque senão, como eles vão saber que tem acessibilidade, se nem no site do hotel eu consigo ver o que tem naquele quarto? Então, é todo um conjunto de ações que vão garantir que essas pessoas, efetivamente, façam parte desses espaços. E tem um dado que é importante, quer dizer, não são só os hotéis que têm um problema de acessibilidade. Se você pensar em shoppings, em lojas, em outros restaurantes, então talvez esse prejuízo até seja um pouquinho maior, viu? Você precisa fazer essa conta, para que você é economista, você podia pegar a sua HP e fazer uma continha, esse número, você vai se surpreender com esse número. Bom, o que a gente viu aqui, na verdade, foi o seguinte: um Inova Day para discutir esse tema é pouco, mas, de qualquer maneira, queria agradecer vocês pelas contribuições, muitas novidades que foram apresentadas aqui para o nosso público presente aqui no auditório e para as pessoas que nos assistiram na internet. Eu acho que foi assim uma grande, quase que uma iluminação em relação a um tema, e saber que tem pessoas tão empolgadas e tão envolvidas nesse tema, nesse debate, e que há uma longa estrada a percorrer, mas é importante saber que há uma luz no fim do túnel. Tá certo? Então, eu só queria aproveitar para encerrar o nosso Inova Day, que é o Dia da Inovação. Acho que agora não errei, né? Está certo. O Inova Day é o Dia da Inovação. Então, ok. E convidar vocês a acompanhar os conteúdos dos nossos debates nas redes sociais, na internet. Essa palestra de hoje, essas palestras de hoje vão estar disponíveis em breve no nosso site. E fiquem ligados aí, porque já temos a pauta da edição de outubro, e até a próxima. Bom dia.